Então vamos lá. O que eu passei para vocês para fazer como atividade foi da página 202, inicialmente o número 9. Vamos começar por ele então. Ele fala o seguinte, ó, ao ser aquecido uma chapa circular de metal, seu diâmetro varia à razão de 0,01 centímetro por minuto. Então, olha só, eu vou chamar de D maiúsculo o diâmetro. Ele fala para a gente que o diâmetro varia em 0,01 centímetro por minuto. Tem que lembrar o seguinte, toda vez que você fala sobre taxa de variação é sinônimo de derivada. Ou seja, a taxa de variação do diâmetro em relação ao tempo é de 0,01 centímetro por minuto. Aí fala assim, determina a taxa a qual a área de uma das faces varia quando o diâmetro está em 30 centímetros. Então tá. Ele pergunta qual que é a variação da área. Isso, ele pergunta qual que é a variação da área. Então o que ele pergunta para a gente é a variação da área em relação ao tempo. E ele quer saber essa variação aqui quando o diâmetro for igual a 30 centímetros. Muito bem, pessoal. Então, se você olhar com calma as informações do exercício, o que nós sabemos aqui? Que a gente vai ter uma chapa circular. Se é uma chapa circular, quer dizer que é um círculo, né? Você pode pensar como sendo um círculo. Então, suponha que eu tenho aqui uma chapa circular. Suponha que você tem aqui um círculo, tá? E esse círculo aqui, ele vai ter, no caso, o diâmetro. Aqui você tem um círculo. O que está acontecendo é o seguinte. Você tem um círculo aqui, e esse círculo aqui tem um raio e, consequentemente, tem o diâmetro também. Lembra que o raio ele vai do centro até a periferia, e o diâmetro vai de um ponto até outro ponto. Então, o diâmetro seria essa medida toda aqui. Tá? O que está aqui de azul seria o diâmetro. Então, você tem uma chapa circular redonda, que é o que eu desenhei aqui para vocês, e ele fala sobre área. Nós sabemos o seguinte, que a área de um círculo ela é dada pela seguinte fórmula. Só um minuto. A área de um círculo, nós sabemos que ela é dada por essa fórmula aqui. A área é igual a π, que multiplica o raio elevado ao quadrado. No entanto, aqui ele não pergunta para a gente a variação do raio. E nem dá para a gente a variação do raio. O que ele dá para a gente aqui é a variação do diâmetro. Nós sabemos que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Então, eu posso falar o seguinte, ó, que a área vai ser π, que multiplica o diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Em vez de calcular a área em função do raio, eu estou colocando a área em função do diâmetro. E aqui eu vou ter o seguinte, ó, fica π vezes d ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Vou colocar esse 4 aqui embaixo do π, que eu posso fazer isso sem perda de generalidade. Então, gente, essa fórmula aqui, que eu acabei de calcular, é a área de uma circunferência. E por que eu peguei essa fórmula aqui? Por que eu sei que o modelo matemático a ser usado é esse modelo aqui? Porque ele fala para a gente, né, porque o problema traz para a gente um problema que envolve diâmetro e que envolve área de um círculo. Se envolve o diâmetro e se envolve a área de um círculo, então a fórmula tem que ser essa fórmula aqui, que convertida para diâmetro dá essa aqui de baixo. Certo a primeira ideia ou não? Alguém conseguiu pensar nisso aqui, gente? Alguém se manifesta aí? Talvez conseguiram imaginar que a fórmula, que o modelo matemático seria esse modelo aqui? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, então. Vamos seguir. Beleza. Ele pede para calcular, na verdade, a variação da área, porque ele fala aqui para a gente, ó, qual é a área, determina a taxa de variação a qual a área de uma das faces varia quando o seu diâmetro está em 30 centímetros. Então, o que ele pergunta para a gente é a variação da área. Aí que vem aquela história que eu expliquei para vocês na última aula, que você vai trabalhar com derivação implícita. De que maneira? Eu vou derivar
a área e vou derivar o diâmetro, tudo em relação ao tempo. Então, é muito simples. Quem é a derivada da área em relação ao tempo? Vai ser dA sobre dt, porque ficaria, na verdade, 1 dA dt. A derivada de A em relação a A é 1. A derivada de A em relação ao tempo é dA dt. Esse π sobre 4 aqui, eu posso pegar e repetir. Só um detalhe, pessoal. Esse 1 que está aqui na frente, ele pode ser suprimido se você quiser. Então, a gente pode pegar esse 1 aqui e jogar ele fora. Agora que vem a história. Quem vai ser a derivada de d ao quadrado em relação ao tempo? Derivada de d ao quadrado é 2d. Se vocês lembrarem que eu falei para vocês na última aula, aqui eu acrescento o dd sobre dt. Quer dizer, a derivada do diâmetro, que é o d maiúsculo, sobre o tempo aqui. Então, sempre que eu quiser calcular taxa relacionada, eu estou trabalhando com derivadas. Lembra que um sinônimo para taxa relacionada é derivadas. Basicamente, o que eu faço aqui é substituir agora, gente. Ó. Esse 1 que está aqui na frente, eu posso simplesmente ignorá-lo. Esse 2, né? Dá para cortar com 4, se eu quiser. Eu posso deixar assim mesmo, depois eu corto tudo no final. Fica 2 vezes. Quem foi o diâmetro que foi dado? O diâmetro que foi dado está aqui em cima. Ó. Se você observar, eu escrevi ele aqui em cima. Ele é 30. Então, no lugar desse D aqui, eu posso colocar esse 30 aqui. Então, fica 2 vezes 30 vezes a derivada de D, que é do diâmetro, em relação ao tempo, que também foi dado, que é 0,01. Moral da história. Substituir agora é só pegar e fazer a continha. Fica 2 vezes 30 vezes 0,01 dividido por 4. Deu, então, 0,15 π. Se você quiser converter isso aqui tudo em número decimal, é só pegar e multiplicar por 3,14, que é o valor de π. Que deu, então, o seguinte. Deu 0,47. Nesse caso aqui, como aqui você tem centímetro por minuto, como é área, eu vou colocar centímetro ao quadrado por minuto. E aí, pessoal, alguém conseguiu chegar nesse resultado aqui? Alguém conseguiu entender o que eu fiz? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode se manifestar, quem quiser. Lembrando que essa matéria aqui foi uma das matérias que eu senti dificuldade quando eu estudei em 1999. Há 21 anos. Professor, eu perdi um pouco essa explicação. Você consegue explicar para mim, depois do A igual a π diâmetro ao quadrado? Essa parte eu não consegui pegar, não. Não, essa parte aqui é uma parte que simplesmente eu substituí. Lembra o seguinte, lembra que o raio é o diâmetro dividido por 2. Certo? O raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Aí eu peguei no lugar desse R aqui e coloquei D sobre 2. Certo? Ó. Aí ficou D ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Eu coloquei o 4 aqui embaixo. O que é novo de fato aqui é a maneira que eu derivei essa expressão aqui. Ó. Eu peguei essa expressão que estou destacando aqui de lápis e coloquei para cá. De que maneira que eu derivei isso aqui? A derivada do A em relação a... Pensa que o A é um x. A derivada de x em relação a x é 1. Por isso que eu coloquei esse 1 aqui na frente. Só que como eu estou derivando em relação ao tempo, já que tudo está variando de acordo com o tempo, eu derivo normalmente e acrescento dA dt. Então, o que é novo aqui é você colocar essa expressão dA dt, que significa derivada de A em relação ao tempo, já que a minha taxa de variação aqui foi dada em relação ao tempo, que é o t. Depois aqui, ó, π sobre 4 é número. Se é número, repete. Quem é derivada de d ao quadrado? Se fosse um x ao quadrado, não seria 2x? Como é um d ao quadrado, fica 2d. Só que como eu estou derivando em relação ao tempo, eu coloco derivada de d em relação a t. Para cada variável que eu trabalhar aqui, quando eu pegar e derivar em relação ao tempo, eu tenho que escrever a derivada dela sempre em relação ao tempo.
Perceba, quando foi o A, coloquei dA dt. Quando foi o D, coloquei d sobre dt. O resto foi substituir. Não, beleza, beleza. Essa parte aí que eu não tinha pegado, dt sobre dt. Aqui? Ah, tá. Essa última parte aqui, né? Então, é só saber o seguinte. Se eu estou derivando em relação ao tempo, ou seja, eu estou derivando em relação a t, esse t que está aqui é t de tempo. Então, se eu derivo em relação ao tempo, como é que eu faço para calcular essa derivada? Derivo normalmente, né? Derivada de d ao quadrado é 2d, eu acrescento derivada de d em relação ao tempo. Então, é só acrescentar a derivada da variável que você está trabalhando em relação ao tempo. Basicamente é isso. Mais alguém, pessoal, quer perguntar sobre isso? Ninguém? Então, vamos lá, vamos continuar. Eu passei também para vocês, pessoal, o número 13, que é basicamente igual ao exemplo que foi passado, aquele que tem uma escada, que começa a deslizar e coisa do tipo. Então, esse aqui é o número 13 da página 202. Vamos lá, então. Só um minuto. Muito bem. Pessoal, o número 13 aqui vai ser o seguinte. Deixa eu fazer uma leitura com vocês primeiro. Ele fala assim, deixa eu ler aqui. Uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Então, primeiramente, vamos desenhar uma escada, vamos desenhar uma parede vertical. O que acontece é isso aqui. Aqui você vai ter uma parede vertical. E aqui você tem uma escada apoiada nela. E essa escada aqui, o tamanho dela não varia. Ela mede 6 metros. O tamanho da escada não vai variar conforme o tempo passa. A escada tem um tamanho fixo, né? Não é uma escada retrátil, uma escada que tem tamanho fixo. Muito bem, aqui está o desenho aqui basicamente. Então, deixa eu continuar a leitura. Uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada começa a deslizar horizontalmente à razão de 1 metro por segundo, então olha só, eu vou chamar essa distância aqui da escada até a parede de x. Vou sacar com uma cor diferente aqui. Eu vou chamar esse pedacinho aqui, que é a distância da base da escada até a parede de x. E vou chamar de y a distância do topo da escada até o solo. Então, beleza. Ele fala para a gente o seguinte, olha. Se a base da escada começar a deslizar, a razão de 1 metro por segundo, se você começar a puxar essa base aqui, no caso, para a nossa direita aqui, automaticamente o x vai variar. Ele está falando para a gente que a variação desse x, que é o quanto vai aumentar, é de 1 metro por segundo. Então, ele fala que essa variação do x, ou seja, o quanto que ele está aumentando, dx dt, é de 1 metro por segundo. Lembra que velocidade é taxa de variação que é derivada. Então, sempre que você tiver velocidade de alguma coisa, está sendo relacionado à derivada. É isso. Por isso que a derivada do x, que é o tamanho aqui, que é esse espaço aqui, em relação ao tempo. Tudo bem, pessoal? Pode seguir? Vamos lá. Deixa eu seguir a leitura. Se a base da escada começa a deslizar horizontalmente à razão de 1 metro por segundo, com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando esta está a 2,5 metros acima do solo? Então, ele pergunta para a gente com que velocidade o topo da escada, quer dizer, aqui, a variação do y. É essa velocidade que ele pergunta para a gente quando cadê aqui? Quando está a 2,5 metros acima do solo, ou seja, quando o y for igual a 2,5 metros. Aqui eu queria a atenção de vocês, pessoal, para vocês não incorrerem num determinado erro que é muito frequente, que muita gente acaba se confundindo, para não incorrer nesse erro. Quais são os valores que variam aqui? Quem é que varia aqui? O 6 varia?
Não. É o X e o Y? X e o Y. Né? Exatamente. Porque o 6 é o tamanho da escada, ele não vai variar nunca. No entanto, quem varia aqui é o X e quem varia aqui é o Y. Você fala, mas professor, você tem o valor do Y. Eu tenho o valor instantâneo. Conforme o tempo passa, o Y vai diminuir. Onde é que eu quero chegar com essa história? Você pode perceber que de imediato, né, eu consigo montar esse problema aqui utilizando o teorema de Pitágoras. Posso falar que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Só que eu não posso pegar esse y aqui e substituir diretamente antes de derivar. Porque se você substituir antes de derivar, você acaba cometendo um erro. Então, primeiramente, você vai derivar para depois substituir. Aí eu vou explicar para vocês isso. Vamos derivar. A derivada em relação ao tempo, tá? De x ao quadrado em relação a t, derivada de x ao quadrado, 2x. Como eu estou derivando em relação a t, eu coloco um dx dt. Mais, a derivada aqui do y ao quadrado é 2y. Como eu estou derivando em relação a t, eu coloco dy dt. E a derivada aqui do 6 ao quadrado é 0. Tá? Aí eu vou seguir aqui, gente. Ó. Vou seguir aqui com vocês. Lembra que eu quero calcular a derivada do y em relação a t. Eu tenho do x em relação a t? Tenho, foi dado pelo problema. Tá aqui, ó, vale 1. Eu tenho o valor de x? Não, não tenho. Eu tenho o valor do y? Tenho. Então, percebam só que eu quero calcular quem é dy dt. Aqui dá uma pequena travadinha. Vamos. Isso, funcionou. Eu quero calcular dy dt. Eu tenho o y, mas eu não tenho o x. Então, gente, eu vou usar o teorema de Pitágoras para calcular esse x aqui nesse momento que o y é 2,5. Da seguinte maneira. Como x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 36, né, que é 6 ao quadrado, aqui eu vou ter um x ao quadrado, aqui eu posso colocar um 2,5 ao quadrado igual a 36. Se eu pegar 2,5 e elevar ao quadrado, ele dá 6,25. Logo, x ao quadrado vai ser igual a 36 menos 6,25. Então, fica 36 menos 6,25 vai dar 29,75. Que aparece uma raiz aqui. Raiz desse número aí é 5,45. Então, gente, o nosso x é aproximadamente 5,45. É ele que eu vou trabalhar aqui. Então, eu tive que, primeiramente, calcular esse valor aqui para agora substituir. Ó. Fica 2 vezes 5,45 dx dt. Foi dado, está aqui em cima, ó, ele vale 1. O y nosso também foi dado, vale 2,5. E aqui dá um dy dt. Muito bem, vamos fazer essa continha aqui. Ó. Vai ficar 2 vezes 5,45, que dá 10,9. 2 que multiplica 2,5 aqui vai dar 5. Igual a 0. Agora é só finalizar a equação, gente. Finalizar a equação em função do dy dt, que é deixar ele isolado aqui no primeiro membro. Vai ficar menos 10. Oi? Só me explica, porque eu me perdi. Esses números que você pegou aí, só substituiu o número que você achou que já tinha na questão só, né? Exato. O único, por exemplo, 2,5 aqui foi dado pelo problema. Esse 1 aqui também foi dado pelo problema. O único que eu não tinha era o x, que eu calculei a partir dessa fórmula aqui, que é o teorema de Pitágoras. Valeu, professor. Vamos continuar então, pessoal. Aí fica 10,9 dividido aqui por 5. Está dividido por 5. Eu, na verdade, joguei o 10 para cá, subtraindo, e passei o 5 dividindo. É álgebra básica. Teremos, então, o seguinte, ó. 10,9 dividido por 5 dá menos, né, que aqui tem um menos, 2,18 metros
por segundo. Quer dizer, então, que assim, o x ele vai estar numa velocidade de 1 metro por segundo, no entanto, o y está diminuindo a velocidade de menos 2,18 metros por segundo. Quer dizer que o y diminui mais rápido do que o x aumenta. Abaixa um pouquinho, professor, para ver. A câmera não está pegando direito embaixo. Aqui. É porque eu quis mostrar o desenho. Deixa eu só diminuir o zoom, depois eu aumento de novo aqui. Quer ver? Só para mostrar para vocês o que eu quero mostrar. Aqui. Se você olhar para esse desenho aqui, você tem que a velocidade do x que está aumentando é de 1 metro por segundo. E a velocidade que o y está diminuindo é de menos 2,18 metros por segundo. Basicamente, por que isso aqui acontece? Alguém poderia justificar por que a velocidade com que o topo da escada desce é maior do que a velocidade com que a base da escada aumenta aqui? Aí tem a gravidade, né? Não só por isso, tem mais coisa. É porque, na verdade, o x, perceba só, é 5,45. E o y aqui, ele é 2,5. Então, o espaço aqui, né, muito embora o desenho não esteja refletindo isso, esse espaço aqui do y é menor do que esse espaço aqui. Então, se eu vou puxando o x com uma determinada velocidade fixa aqui, cada vez mais rápido ele vai diminuir aqui. Porque esse espaço aqui está diminuindo cada vez mais. Então, ele vai percorrer com mais velocidade. Não sei se vocês conseguem abstrair isso na cabeça de vocês, fazer esse experimento na cabeça de vocês. Saquei, entendi. Faz sentido, né? O topo aqui vai cada vez mais rápido, porque está descendo. Professor? Pois não? Nessa questão, pede para encontrar o dy. E ele dá o y. O que eu confundi nas duas atividades é que, tipo, eu usei esse 2,5 no dy. Aí, tipo, eu confundi tudo. Não, mas ele não é o valor de y, porque ele fala para a gente... Olha só, você tem que interpretar... A primeira coisa que você tem que interpretar é o que tem que ser calculado no exercício. Então, por exemplo, se você ler o exercício com calma, vou fazer a leitura aqui com você. Fala assim, uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Ok. Se a base da escada começa a deslizar, a razão de 1 metro por segundo, então se eu te dar a base, falou que começou a deslizar, e te dar a razão é a taxa de variação. Aí ele pergunta para a gente aqui, ó, com que velocidade? Se pergunta com que velocidade, velocidade não pode ser o y, tem que ser o quê? A variação do y. Se é velocidade, é com que velocidade o y está variando. Então, quando ele fala para a gente que o topo está a 2,5, quer dizer que esse tamanho aqui é 2,5, mas ele não está perguntando para você o valor do tamanho, ele pergunta para você a velocidade. Então, sempre que falar em velocidade ou em taxa de variação, tem que lembrar que está relacionado à derivada. E ele pergunta qual é a velocidade. Não sei se ficou claro isso. Ficou claro, obrigada. Porque ele fala para a gente que tem que calcular a velocidade. Se é a velocidade de variação, e se eu chamei esse pedaço aqui de y, tem que ser o dy dt que você vai calcular. Essa é a interpretação que eu faço. Tá bom, gente? Conseguiram aí mais ou menos? Eu sei que, como eu falei... Na verdade, professor, isso não seria a mesma coisa que seria cinética? Sim. Trabalha com velocidades, não é isso? Correto. É basicamente essa ideia. Só que lá você não trabalha com derivados. Lá você acaba tendo a velocidade, por exemplo, né? Aqui não, você calcula a velocidade. Esse é o único modo só que tem de resolver essa questão? Só ou tem outro modo também? Então, que eu saiba, só tem esse aqui. Se existe um outro, assim, se na física existe um outro, sem usar isso aqui, eu não sei não, Isaac. Entendeu? O que eu conheço é esse. Porque lá você tem aquelas fórmulas e tal, só que você tinha mais variáveis. Aqui não, você está calculando tudo praticamente. Beleza. Valeu. Só um detalhezinho, Isaac, já que você tocou nesse assunto. Quando você pega a velocidade, igual pega a fórmula da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração que multiplica o tempo, né? Fórmula clássica da velocidade. Essa fórmula aqui você perceba que ela tem o quê? Apenas a variação, que é a aceleração. Então, tem apenas uma taxa variando aqui, que é a aceleração. Aqui não, você tem mais de uma taxa variando. Aqui varia tanto o x quanto o y.
Diferentemente que aqui a única coisa que está variando aqui nessa fórmula era a aceleração, ela que fazia a velocidade. Certo? Tranquilo? Saquei, saquei. Beleza. Pessoal, eu pediria que apagasse o desenho, quem fez o desenho, por gentileza. Do lado onde a pessoa clicou para fazer o desenho tem uma borracha, pode clicar que apaga. Isso aí. Pessoal, olha só, eu vou fazer mais exemplos com vocês, tá bom? Ainda do nosso livro texto, que eu falei para vocês, que é o livro do Chokovsky, que é um livro bem didático. Eu vou fazer com vocês o seguinte exemplo, quer ver? Deixa eu olhar só um detalhezinho aqui. Não, esse não. Aqui. Vou fazer o exemplo 4. Eu acho que vale muito a pena eu escrever o exemplo aqui para vocês poderem acompanhar passo a passo o exercício. Só lembrando, da página 198, tá? E é o exemplo número 4. Ele fala o seguinte para a gente, quer ver? Ele fala assim, um tanque tem a forma de um cone circular reto invertido, com 4 de altura e 2 metros de raio de base. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer primeiramente o cone e depois que eu fizer o cone eu começo a colocar os valores para vocês. Então, para começar, ele fala que um tanque tem a forma de um cone circular invertido. O que seria um cone circular invertido? Basicamente é um cone, tá certo? Só que ele acaba ficando de ponta cabeça. Então tá aqui. Essa aqui é a figura em questão, é um cone invertido, tá certo? Tá ao contrário. Beleza. Ele fala para a gente o seguinte, que esse cone aqui, ele tem, no caso, 4 metros de altura. É um cone que tem esse tamanho aqui, de 4 metros de altura. E ele fala para a gente que o raio da base, ou seja, o raio que está aqui em cima, é de 2 metros. Essa aqui é a figura em questão. Beleza. Se a água entra no tanque à razão de 0,001 metro cúbico por minuto, calcule aproximadamente a razão da qual o nível da água está subindo quando a profundidade for de 1 metro. Então, suponha que você coloca uma mangueira aqui em cima, tá? Está enchendo ele de água. E essa mangueira aqui despeja água a 0, vou colocar aqui 0,001 metro cúbico por minuto. Essa aqui é a razão de água que entra dentro desse cone aqui. Ele pergunta para a gente, calcule aproximadamente a razão do nível de água, na razão na qual o nível de água está subindo quando a profundidade for de 1 metro. Então, observem só, gente, o que está acontecendo aqui. O cone é um tanque em formato cônico. Suponha que você esteja colocando água. Então, suponha que a água esteja mais ou menos nessa altura aqui. Aqui está a água. Vamos supor que a altura da água seja uma altura H. E vamos supor também que essa variação aqui, ó, seja no caso um R. A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, se você está colocando água dentro desse cone, o H e o R são fixos ou estão variando? O H varia, não? Fala novamente aí, pessoal. O H e o R são fixos ou variam? Varia. Varia, né? Os dois são variáveis. Exatamente, porque se eu coloco água dentro daquele cone aí, eu construí um cone de cimento, mas se eu estou colocando água, o nível de água está subindo e, consequentemente, o raio, né, da lâmina de água está se alargando cada vez mais. Ok, então tanto o R quanto o H são variáveis. Aí eu vou retomar com vocês uma coisa lá do ensino médio, que é o seguinte, eu sei que o volume de um cone é dado por essa fórmula aqui, é πr ao quadrado vezes H dividido por 3. Isso aqui é a fórmula. Desculpa. Fórmula do volume
de um cone. Então, perceba que a fórmula, ela tem o quê? Ela tem o valor do raio, o valor da altura e o valor do volume. Eu pergunto a vocês, o que o exercício pergunta para a gente aqui? Ó? Com que velocidade, deixa eu só ler aqui, calcule aproximadamente a razão a qual o nível da água está subindo, quando a profundidade for de 1 metro. Então, pessoal, dentre essas variáveis, o V, o R e o H, ele está perguntando a variação de quem? Do V, do R ou do H? Se ele pergunta a variação do nível da água que está subindo, o que representa, no caso aqui, a água subindo? É o H, não é isso? H. Então, o que ele pergunta para a gente aqui é a variação da altura. Essa é a pergunta que ele faz. Ele quer saber a variação dessa altura quando essa altura for igual a 1 metro. A quantidade de água que entra, pessoal, essa quantidade aqui, ela é fixa, né? No caso, essa quantidade de água aqui tem até uma dica. Ela vai ser o quê? Ela vai ser o valor do raio ou ela vai ser o valor do volume? Ela vai ser a variação do raio ou ela vai ser a variação do volume? O que vocês acham? É a quantidade de água que está entrando. Você está colocando o quê de água? Volume não seria volume, não? Sim, sem dúvida. Então, a variação do volume, eu sei, é 0,001 metro cúbico por minuto. Mas você não disse que aumentando o volume também iria interferir na questão do tamanho do raio? Sim, eu vou chegar lá. Calma que eu estou chegando lá. A gente vai chegar naquele raciocínio seu aí. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, olha que coisa interessante. Eu estou colocando uma quantidade de água fixa aqui, né? Está entrando 0,01 metro cúbico por minuto. Conforme eu vou colocando água aqui dentro, o raio vai aumentar na mesma velocidade, ou ele vai aumentar mais rápido, ou ele vai aumentar menos rápido? Mais devagar. Vou repetir a pergunta. A quantidade de água que entra é a mesma. Vai subindo a água. Então, o raio vai aumentar mais rápido, ou vai aumentar mais devagar, ou não vai interferir, vai aumentar numa quantidade fixa? Vai aumentar mais devagar. Todo mundo consegue deduzir isso, né? Porque tem mais espaço aqui, né? Você vai enchendo, quer dizer, então, quanto mais o tempo passa, se a quantidade de água que entra for fixa, o raio vai aumentar cada vez mais devagar, assim como também a altura aumenta cada vez mais devagar. Por que eu quis destacar esse raciocínio com vocês? Quando você fala em taxa de variação usando derivada, é taxa de variação instantânea. Significa que naquele instante a variação vai ser aquela variação. Passou aquele instante, essa variação pode aumentar ou pode diminuir. Então, quando você trabalha com taxas relacionadas aqui em derivadas, é taxa de variação instantânea, naquele momento. Tá? Só para destacar a palavra instantânea, porque quanto mais o tempo passa, se a quantidade de água que entra for fixa, mais devagar o raio vai aumentar. O raciocínio está correto. Professor? Não? Sempre vai estar relacionado a tempo? Sim, sim. Beleza. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Dito tudo isso, sei o que eu quero calcular, que é a variação da altura, tem o volume, a variação do volume, só que eu ainda tenho um problema aqui. O meu problema aqui é que eu tenho um raio aqui que atrapalha. E eu não sei quem é a variação desse raio. Eu sei a variação do volume, quero calcular a variação de H, mas eu tenho um raio que me atrapalha. Só que tem um detalhe aqui que é o seguinte, eu vou utilizar um meio matemático para diminuir de 3 variáveis, 1, 2, 3, para apenas 2 que eu quero trabalhar. Que no caso, as 2 variáveis que eu quero trabalhar é a variável V e a variável H. Eu vou, por vias matemáticas, sumir esse raio daqui, sem fazer milagres, sem usar de subterfúgios, tá? Por vias matemáticas. E qual vai ser essa via matemática? Gente, deixa eu fazer um corte naquele cone aí. Se você fizer um corte nesse cone aqui, um corte no meio dele, tá esse cone aqui. Você pode observar o seguinte, que fazendo esse corte aqui que eu acabei de fazer, eu sei que aqui em cima mede 2, eu sei que essa distância toda aqui mede 4, eu sei que esse pedacinho aqui
média H, e eu sei que esse pedacinho aqui eu chamei de R, certo? Aí, como eu quero pegar e diminuir a quantidade de variáveis, eu vou utilizar semelhança de triângulos, ou seja, por semelhança de triângulos, eu posso falar que 2 está para R, ou seja, essa medida do lado maior aqui, sobre o lado correspondente do menor, é igual, no caso, a essa medida maior que mede quanto? 4, sobre o lado correspondente, que é o H. Tá, o que foi usado aqui foi semelhança de triângulos. Professor, mas nesse caso aí é porque está no meio ou não tem nada a ver isso? A altura aí, a altura poderia variar, poderia estar tipo no 70% do cone, mais ou menos. Essa fórmula vale? Mas olha só, não está no meio aqui, o Vitor. Se pareceu isso, né? Se eu deixei parecer que está no meio aqui, foi involuntário. Eu poderia colocar a altura mais embaixo aqui. Não está no meio, não. Foi coincidência. Ah, porque aqui é 1, né? Ok. Mas poderia estar acima, abaixo, que a fórmula seria a mesma. Esse H entendi. Não, sinceramente, achei que só valia no meio. Não. Acabou ficando aqui, mas assim, foi coincidência do desenho, mas não foi intencional, certo? Aí, beleza. Tranquilo. Deixa então fazer o seguinte, eu não quero o R, eu quero que fique tudo em função de H. Você pode perceber que pela propriedade das proporções, posso falar que 4R é igual a 2H, logo R é 2 sobre 4H, ou seja, R é igual a H sobre 2. Logo, o H vai ser sempre o que é metade do raio, de acordo com o desenho aqui. Poderia ser um pouco diferente. Aqui poderia ser 8, por exemplo, e, consequentemente, não seria isso aqui, que é o que o Vitor falou. Poderia ter valores aqui diferentes e eu ter frações aqui diferentes. Nesse caso, coincidiu que a altura é o dobro do raio, ou o raio é metade da altura. Onde é que eu vou usar isso? Antes disso, pessoal, falta menos de 1 minuto, vou parar aqui. Eu vou dar um tempinho de 1 minuto e já volto, tá? Para a gente poder finalizar essa conta aqui. Então, 1 minutinho de intervalo só. Seguindo, então, pessoal, olha só. Isso aí, vamos lá. Seguindo, então. Eu estou exatamente nesse ponto aqui. O meu foco agora é fazer o seguinte, é abaixar de 3 variáveis que eu tenho aqui, 1, 2, 3, para apenas 2 eu consigo pegar e finalizar a conta. Vou proceder da seguinte maneira. Ó, lembra que esse π e esse 3 são números. Então, eu posso colocar o π sobre 3 aqui, separadinhos, que não me atrapalha. Esse r ao quadrado aqui, eu não quero ele. Eu vou colocar pela expressão que o representa aqui embaixo. Ou seja, eu posso pegar e substituir pelo h sobre 2. E esse h aqui eu repito aqui. Então, percebam, aqui em cima eu tinha 1, 2, 3 variáveis. Eu consegui abaixar para 1, 2, só o v e o h, trocando o r por h sobre 2. Eu vou dar uma processada nisso aqui para a conta ficar mais coerente para a gente poder trabalhar. Fica π, olha só, 2 ao quadrado é 4, né? Porque está elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12. H elevado ao quadrado vai dar H ao quadrado mesmo. Vezes H aqui, então vai dar um H elevado ao cubo. Isso, processou. Novamente, fica H ao quadrado vezes H, que vai dar H ao cubo. Beleza, então, gente. Cheguei nesse ponto aqui agora, o que eu faço? Eu não quero calcular a variação do H, que é isso aqui. Então, eu vou pegar agora e vou calcular a derivada. Lembra que a derivada vai ser em função de t. Como é que vai ser? A derivada de v em relação a v vai dar 1 dv dt. O π sobre 12 é número, repete. A derivada de h ao cubo é quem? É 3h ao quadrado, o quê? dh dt. Lembre de sempre colocar a variável, a derivada da variável em relação ao tempo, que é exatamente esse pedacinho aqui que eu quero calcular. Agora estou praticamente resolvido, né? Praticamente resolveu a questão. Por quê? Eu tenho todos os valores, é só substituir os valores, processar e chegar no resultado. Ó, esse dv dt, está aqui em cima, ele vale 0,001. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,001. Substituir aqui, dv dt. Esse 3 corta com 12, vai ficar π sobre 4. O h foi dado aqui, ó. Eu quero h igual a 1.
Então, no lugar do H, eu coloco 1. Fica 1 ao quadrado. Moleza, então, gente. Ó, 1 ao quadrado é 1. Esse 4 passa multiplicando. E esse π passa dividindo. Então, vai ficar assim. 4 vezes 0, 0. 0, 0. Aqui aparece um 4. Tudo isso aqui sobre π. Eu passo o π dividindo. Né? O 4 passou multiplicando, o π dividindo. Colocando aqui na ordem correta, dH dt, eu vou dividir o 0,004 por π. E dá aqui, ó, vou colocar o valor aqui, 0,00127, dentre outros valores, metros por minuto. Percebam que aqui é só metros mesmo, não é metros cúbicos, né? Porque é a medida linear, é a altura. Metros cúbicos foi só por volume. Então, não está assim tão estranho, porque percebam só que a quantidade de água que entra é muito pouco também. Né? 0,001 metro cúbico por minuto. Quanto que é 0,001 metro cúbico em litros? É 1 litro. Tá? Porque, na verdade, o que acontece? 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, isso aqui quer dizer, é a milésima parte do metro cúbico que equivale a 1 decímetro cúbico, que é 1 litro. Então, se entrar 1 litro por minuto, vai aumentar apenas 0,00, né? Pouco mais de 1 milímetro aí por minuto também. Então, por isso que essas quantidades foram pequenas. Entenderam, pessoal, o exercício aqui? Como é que foi feito? Deixa eu diminuir, se alguém quiser fazer uma pergunta mais direcionada. Deixa eu diminuir aqui o zoom, que aí consegue aparecer a foto. Me explica esse negócio de novo que você pegou do semelhança de triângulo aí, que eu não saquei muito não. Tudo bem. O que eu fiz aqui foi o seguinte, Isaac. Eu peguei esse cone que estava aqui em cima e fiz um corte nele. Eu cortei verticalmente aqui, certo? Caí dessa parte aqui e cortei também no meio. Eu tirei um talo dele aí, tirei um pedaço dele aí. Enfim, eu sei aqui, ó, que essa altura aqui vale 4, né? Que foi dado pelo exercício. Eu sei que o raio vale 2, também foi dado pelo exercício. Aí, se você pegar e seguir o desenho aqui, quer ver? Deixa eu só colocar um pontilhado aqui, até no vértice dele. Se você pegar e seguir o desenho aqui, ó, aqui vai ser 4 e aqui vai ser, no caso, 2. Esse raio aqui, esse raio que está aqui, essa altura aqui é a altura que eu coloquei aqui. O que a semelhança de triângulos fala é o seguinte, olha quem que é o triângulo maior, é aquele que está por fora. Esse lado aqui vale 2. Esse lado aqui, ó, vale 2. O lado relacionado a ele no triângulo menor é o R. Então, fica 2 sobre R, ó, lado maior sobre lado menor. Lado maior que vale 4 sobre o lado menor que vale H. Depois que eu cheguei nessa continha aqui, o meu foco foi pegar e isolar o R no primeiro membro, né? Multipliquei invertido, ó, 2H, 4Rs, e depois coloquei o R isolado aqui no primeiro membro. Por quê? Aí eu pude pegar no lugar desse R que está aqui, colocar H sobre 2 e diminuir de 3 para 2 variáveis só. Ô, professor, mas no caso, poderia já substituir, ao invés de colocar H sobre 2, colocar 1 sobre 2? É que eu não sei porque o meu celular deu uma informação, sabe-se lá do que está falando aqui. Espera aí que me perdi aqui no que você falou. O Karen, né, que fez a pergunta. Isso. Por gentileza, repete a pergunta que eu acabei me distraindo aqui. Que aí você achou R igual a H sobre 2. Sim. E o valor de H é de 1. Se eu já substituísse aí, ficasse 1/2 e resolvesse a conta, ia dar a mesma coisa? A resposta é não. E por que a resposta é não? O H, ele é variável? Não. Você vai colocando água aqui, a água vai aumentando, logo o H também aumenta. Ah, tá. Então, se o H é variável, já que ele aumenta, você só pode substituir depois que você calcular a derivada. Ah, tá, entendi. Você só pode substituir pelo valor antes de calcular a derivada para o que não aumentava. Por exemplo, se você analisar nessa conta anterior aqui, você tinha que o 6, que era a escada, era fixo.
Então, beleza, o 6 poderia substituir de imediato. Mas aqui não, o H varia. O H você vai colocando água aqui dentro do cone e o H ele vai subindo. Então, ele é variável. Então, a resposta não pode substituir de imediato porque o H é alguma coisa que varia. E é tanto que o que eu calculei aqui foi exatamente a variação dele. A variação dele foi de 0,00127 metros por minuto, aproximadamente um pouco mais de 1 milímetro. Ah, entendi. Bom, beleza. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão específica aqui? Ninguém? Bom, eu vou passar então uma atividade para vocês, pessoal, sobre isso aqui, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar a foto para vocês. Então, vou parar por aqui, se ninguém tiver nada que perguntar, eu vou passar mais algumas atividades. E na semana que vem, na terça-feira, eu corrijo com vocês as atividades que eu passar hoje, então, tá bom? Você quer perguntar, Isaac, talvez? É porque, tipo, essa questão de semelhança de triângulo aí, ela é uma coisa que, a parte que você só incluiu ou que... Igual, eu já sei sobre essa matéria já, então você incluiu sobre esse negócio? Não, vamos por partes aí. A resposta, sim. Eu já conheci o exercício, então foi fácil saber que tinha que utilizar isso aí. Eu já conheci o exercício, então quer dizer, não foi novidade para mim. Mas assim, por que ela funcionou? Porque eu percebi que dava para funcionar. Mas eu não vou falar que é trivial, que você consegue perceber de imediato isso. Na verdade, Isaac, você tem que analisar o que você tem e como é que você faz para chegar onde você quer chegar. Então, o que eu tinha era o volume, eu queria calcular a variação da altura. Eu sabia que eu tinha um problema aqui com raio, mas eu tinha informações aqui, que era o 4 e o 2, que eu não tinha usado ainda. Então, na verdade, esse 4 e esse 2 aqui só foram dados aqui no problema para poder abaixar de 3 para 2 variáveis. Mas é porque, assim, não é trivial perceber isso. Eu já conheci o exercício. Mas a gente não deveria ter conhecido primeiro essa questão de semelhança de triângulo para depois usar na questão? Não. Não, porque a matéria é conhecida, semelhança de triângulos. A gente vê isso aí na 7ª série, 8ª série, 8ª série, eu acho. Ah, entendi. É porque eu não me lembro disso, não. Ah, tranquilo, não, beleza. Porque, assim, tudo que eu passei para vocês aqui, em termos de modelo, né? Volume, cálculo de volume, semelhança, é matéria que você vê ou no ensino médio ou no ensino fundamental. Não, tranquilo. Nem direcionei muito sobre isso, mas alguma coisa que não ficar entendido pode perguntar que eu explico, não tem problema nenhum, não. Bom? Não, de boa, de boa. Tranquilo, professor. Valeu, hein? Valeu, pessoal. Se ninguém tiver mais nada que perguntar, eu paro por aqui. E daqui a pouco chega para vocês as fotos com a atividade. Então tá, vou parar por aqui, pessoal. Semana que vem a gente continua então, tá bom? A gente vai corrigir as atividades que eu passar hoje. Então, bom fim de semana, até terça-feira então.